Na teoria, a reforma agrária é muito bom. Ocupar territórios, gerar empregos, fazer o campo produzir mais, ou seja, desenvolver o país. E o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que eu falei no vídeo anterior, mostra que se for bem aplicada, o resultado na prática da reforma agrária pode ser muito bom. Afinal, os Estados Unidos se tornaram a maior potência industrial do mundo. Mas então, por que no Brasil é tão difícil fazer uma reforma agrária? Se a gente olhar para a história do Brasil, a gente vai ver que existem basicamente três tipos de dificuldades para fazer a reforma agrária: dificuldades práticas, dificuldades ideológicas e dificuldades políticas. Então, bora explicar isso com a história. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao Explicando com a História, o canal onde a gente explica assuntos da atualidade com a história. O assunto de hoje é por que é tão difícil fazer uma reforma agrária no Brasil. Então vamos começar para a primeira e talvez a mais importante dificuldade, que vai aparecer várias vezes durante a história, que a gente vai ver um pouco mais para frente, que é a dificuldade prática de fazer a reforma agrária, ou as dificuldades, né? Não adianta apenas pegar um tanto de terra, dividir, jogar o pessoal lá e pronto, está feita a reforma agrária. Não. Essa terra tem que ser boa, o pessoal que vai para ela tem que saber o que plantar e como plantar para conseguir viver. Também é preciso toda uma infraestrutura, como estradas para levar essa produção até quem vai comprar. Também é preciso de dinheiro para o pessoal comprar, esse pessoal que vai produzir, comprar as máquinas, sementes, fertilizantes, enfim, tudo o que é necessário para produzir. Viram aí o tanto de coisa que precisa? Se faltar uma ou mais dessas coisas, esse pessoal não vai conseguir viver ali. Vai abandonar ou vender essa terra, o que acontece, infelizmente, várias vezes. Isso que eu nem falei ainda das dificuldades que esse pessoal vai ter para competir com as grandes fazendas. E essas dificuldades todas que a gente viu até agora são de ordem prática, ou seja, levando em conta que já teve vontade política para fazer a reforma agrária. E aí a gente vai ver que essa é outra grande dificuldade. O que a gente percebe, se olhar para a história do Brasil, é que essas dificuldades políticas começaram já durante o Império. Continuaram na República Velha, na Era do Vargas, na República Nova, na ditadura e depois da ditadura. Então vamos ver as dificuldades de fazer a reforma agrária em cada período, começando pelo Império. Primeiro a gente tem que entender que durante o Império a zona rural estava mergulhada no caos e na insegurança jurídica. Poucos tinham registro da propriedade. Tanto pobres quanto ricos não passavam de poceiros e corriam o risco de terem a terra confiscada a qualquer momento. Os únicos que tinham realmente o documento da terra eram os sesmeiros, donos das sesmarias, que foram meio que uma atualização das capitanias hereditárias lá do começo, lembra? Os sesmeiros mesmo eram poucos, os poceiros eram a grande maioria. Para completar esse caos, não existiam limites claros entre uma terra e outra. As divisas então eram bem nebulosas e por causa disso, os conflitos entre vizinhos eram corriqueiros. Os coronéis que tinham seus capangas, seus jagunços, invadiam as terras uns dos outros, invadiam as terras dos sertanejos, e para tentar resolver isso, os conselheiros do imperador Dom Pedro II começaram a elaborar um projeto de lei que entrou no parlamento em 1843 e teve sua versão definitiva, depois de várias reviravoltas, em 1850. E aqui a gente tem que saber que os senadores e deputados eram, na maioria, senhores de terras. Grava isso, que é muito importante. Para tentar pôr alguma ordem no campo, o primeiro artigo da Lei de Terras dizia que não mais se toleraria a invasão de terras públicas, para acabar com aquela confusão que estava acontecendo. E quem desobedecesse a lei iria para a cadeia. A partir de então, as terras seriam todas vendidas, não podia mais invadir e tomar posse. No entanto, haveria uma anistia geral para quem vivia na corda bamba até aquele período, para quem não tinha esse documento. Só que para ter acesso a essa anistia era necessário pagar uma taxa. E aí eu te pergunto, como que os poceiros, ex-escravos, imigrantes que tinham mal o suficiente para sobreviver iam pagar essa taxa? Aí que está o pulo do gato. Isso não foi por acaso. Os latifundiários entenderam que a escravidão, mais cedo ou mais tarde, iria acabar e que as terras iam ficar então sem mão de obra para produzir. A lei de terras que eles elaboraram eliminaria esse risco.
Uma vez tornadas ilegais a invasão e a ocupação da zona rural, tanto os ex-escravos quanto os imigrantes, pobres, sertanejos, ficariam impedidos de ter suas próprias terras, ainda que pequenas, e naturalmente se transformariam em trabalhadores abundantes e baratos para esses latifúndios, né, para esses grandes proprietários de terra. Da mesma forma, os pequenos poceiros que fossem expulsos de seus antigos lotes, excluídos da anistia por não poderem pagar as taxas previstas na lei de terras, também iriam reforçar o contingente de mão de obra dos cafezais. Com base nesse mesmo raciocínio, os senadores afirmaram que o governo deveria fixar altos preços para as terras públicas ou evolutas colocadas à venda. O Visconde de Abrantes, que era um político na época, opinou: o preço deve ser elevado para que qualquer proletário que só tenha a força do seu braço para trabalhar não se faça imediatamente proprietário, comprando terras por vil preço. Por essa fala dá para ver que as taxas, o preço alto, não foi à toa, foi pensado. E não pode nem falar que é teoria da conspiração, que é forçação da barra de análise forçada, porque os caras realmente falaram isso. Eu acabei de ler. Então a dificuldade no Império é basicamente política. O pessoal que fazia as leis simplesmente não queria uma reforma agrária, já que eles eram senhores de terras e queriam que os colonos, ex-escravos, imigrantes europeus, sertanejos, como mão de obra e não como pequenos proprietários que iriam trabalhar em suas próprias pequenas propriedades, né? Então vamos lá, acabou a anarquia, acabou a monarquia e veio a república em 1889. A elite agrária basicamente continua a mesma no comando do país. E a concentração fundiária, embora teve algumas regras novas, quase não mudou. Aí, em 1930, vem a Revolução, que colocou Vargas no poder. O Vargas, no início, tinha duas preocupações. Primeiro, resgatar a burguesia cafeira paulista da depressão, que começou em 1929, com a política da valorização do café, e enfraquecer os coronéis que disputavam pelo poder com o poder central de Vargas. Os fazendeiros do café reclamam constantemente da escassez de braços, de mão de obra. E nesse momento, uma reforma agrária ia justamente diminuir ainda mais a mão de obra das fazendas do café, já que esse pessoal, como eu já falei, ia trabalhar nas próprias terras e não nas grandes propriedades dos latifundiários. Então Vargas, para diminuir as tensões no campo, não desagradar os cafeicultores e acabar com o poder dos coronéis locais, aplicou a legislação trabalhista ao campo. Foi uma jogada de mestre. Os camponeses agora estariam protegidos pelo Estado, ou seja, não mais dependeriam dos coronéis. Os cafeicultores teriam a mão de obra garantida e nada de reforma agrária. E aí a gente vê a primeira dificuldade para aplicar uma reforma agrária durante o governo Vargas, uma questão de ordem política. Mas vamos lá, alguns anos depois, preocupado com o vazio demográfico no norte, principalmente na Amazônia, foi criada a Marcha para o Oeste, que foi um grande projeto para promover a ocupação territorial e integrar o norte e o centro-oeste ao resto do Brasil, principalmente através de estradas e colônias de habitação. Ou seja, finalmente uma vontade política para fazer a reforma agrária. Só que as colônias de habitação desenvolvidas sofreram bastante com a falta de incentivo e apoio, ou seja, a gente volta para as dificuldades de ordem prática que a gente falou lá no começo. E boa parte do pessoal que foi construir as estradas, a mão de obra que foi ali construir todas essas estradas que ligaram o Brasil, ficaram por ali em volta das estradas, ocupando a terra próxima a elas como poceiros, não tinham título. Depois dos governos do Vargas, o primeiro presidente que se preocupou realmente com essa questão agrária foi o João Goulart, que governou entre 61 e 64 e tentou medidas a favor da reforma agrária. Mas em 64 essas medidas pararam. Por quê? Porque começa aí os governos militares. E nesse período, a principal dificuldade para fazer a reforma agrária é de ordem ideológica. É que o problema social da terra era contido por meio de soluções empresariais e econômicas que não afetassem o direito de propriedade da terra, principalmente a partir dos anos 1969, quando, devido a vários protestos e tudo mais, a repressão política aumentou muito, tanto na cidade quanto no campo. A partir daí, as ações do governo em relação à terra
foram no sentido de instalação da grande empresa no campo. E a gente tem aí, como eu já falei, uma dificuldade ideológica. Os militares simplesmente não queriam mexer no direito de propriedade, que para eles era inalienável. Em 1970, começa mais uma vez um projeto de colonização da Amazônia, que os militares viam como estratégico. Basicamente, o que esse pessoal queria? Atrair os grandes produtores através de incentivos fiscais, que tinham a intenção de substituir a reforma agrária. Com esse intuito, o governo federal lançou vários programas de desenvolvimento regional, que se eu for começar a falar aqui eu não ia parar mais. Esses projetos funcionaram basicamente assim. O governo militar vendia terras que eram devolutas, né, que não tinham propriedade, para grandes empresas de colonização, geralmente a preços bem baixos por hectare, né, para essas empresas. E essas empresas que compravam as terras a preço baixo vendiam os lotes para as pessoas a um preço bem maior. Ou seja, os verdadeiros beneficiados aí foram essas empresas, né? Mas beleza. E essas empresas tinham que fornecer infraestrutura e apoio para esses colonos que iam ocupar essas terras, fazê-la produzir e tudo mais. Mas elas quase não faziam isso. E aí a gente volta mais uma vez às dificuldades práticas, lá do começo. A questão da qualidade da terra, da pessoa saber o que e como plantar, dinheiro para financiar essa produção, estrada para escoar essa produção. O resultado? O resultado foi que a maioria do pessoal que foi para esse projeto de colonização acabou abandonando ou vendendo essas terras. Isso aconteceu em quase todos os estados. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, que eu moro, mais de 90% da galera abandonou e voltou, né? Geralmente voltando para os estados de origem com menos coisa do que eles vieram. Depois da ditadura, desde os anos 90 até hoje, pela própria questão dos movimentos sociais que vieram depois e durante o fim da ditadura, por a questão da terra estar incluída na Constituição de 1988, há um esforço político bem maior para fazer a reforma agrária. Mas as dificuldades práticas continuam. E uma dificuldade apontada pelos críticos desse modelo de reforma agrária é o próprio discurso de reforma agrária moderno, como ele é feito hoje pelo MST, que motiva a violação da propriedade e traz como resultados o aumento de conflitos e da violência no campo, sem necessariamente trazer melhores resultados. Ou seja, por mais contraditório que pareça, a própria forma como o MST agiria ou age hoje estaria gerando uma dificuldade ideológica, né? As próprias formas de luta estariam gerando ojeriza na população geral que acaba se tornando contra a reforma agrária. E aí, senhoras e senhores, gostaram dessa explicação com a história? Então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Concorda com o que eu falei? Discorda do que eu falei? Acha que ficou alguma coisa de fora? Então já deixa aí nos comentários que eu vou ler tudo, tá? E valeu e até o próximo vídeo.